Então olá a todos, aqui quem vos fala é o Kelonil Shinobi, autor dos blogs Matrix Sem Máscaras e o Waifuísmo Oficial BR. E este é mais um vídeo aqui no Waifuísmo Sem Máscaras. Dessa vez trago o tema: é possível ser cristão e waifuísta? O waifuísmo catalisador da castidade e de uma moral elevada. Essa pergunta existe desde o princípio da comunidade. Para os mais fundamentalistas, o waifuísmo pode ser considerado idolatria, mas para os mais flexíveis pode ser um atalho para cultivar os frutos do Espírito citados nas Escrituras. Por isso, além de controverso, este é sem dúvida um dos assuntos de maior interesse de muitos waifuístas, seja ele cristão ou não. É possível ser cristão e waifuísta? Aqui não trarei uma resposta direta, mas faremos um exercício mental para cogitar as hipóteses. Sua própria consciência o guiará à resposta que procura. O waifuísmo e cristianismo. Um caminho para fortalecer valores e evitar tentações. No contexto cristão, a busca por uma vida que reflita princípios como pureza, fidelidade e autocontrole é um desafio constante em um mundo repleto de tentações engatilhadas por influências sociais, psicológicas, emocionais ou biológicas. Nesse cenário, o waifuísmo direciona parte do apego emocional a um personagem fictício, tratado como um parceiro romântico ou ideal que certamente será mais próximo das virtudes cristãs como castidade, paciência e idoneidade que uma possível parceira real que é o completo oposto, cheia de problemas e com o histórico zerado. Para muitos, pode parecer, à primeira vista, um conceito estranho para a fé cristã. No entanto, com uma perspectiva equilibrada e madura, ele pode se tornar uma ferramenta que auxilia na caminhada espiritual e moral do cristão. O que é o waifuísmo cristão? Segundo a escola de pensamento teo-waifuísmo, criada pelo Coruja do Carvalho, o waifuísmo é mais que a simples prática de eleger um personagem fictício como um símbolo de amor romântico ideal, mas traz consigo um forte significado que remete ao criacionismo, ser a imagem e semelhança do Criador. O ser humano foi feito para criar, e o waifu é uma criação íntima e individual de cada um. Cabe apenas ao indivíduo saber para onde canalizará essa ideia local. Esse relacionamento, embora imaginário, é muitas vezes tratado com seriedade, levando a pessoa a refletir sobre suas próprias emoções, desejos e potencialidade e limitações. Ou seja, para o cristão, o waifuísmo pode ser visto como uma forma de canalizar o amor e os desejos de maneira criativa, edificante e saudável, desde que, obviamente, não substitua o relacionamento íntimo com Deus nem prejudique a interação com o mundo real. O waifuísmo como ferramenta de autocontrole. A Bíblia chama os cristãos a manterem um coração puro e a resistirem às tentações do pecado. Mateus 5, 2.8. 1 Coríntios 10h13. Muitos jovens cristãos enfrentam lutas em áreas como a sexualidade ou relacionamentos disfuncionais. Nesse contexto, o waifuísmo pode oferecer um refúgio emocional, ajudando a evitar comportamentos impulsivos ou prejudiciais. Vamos agora a alguns exemplos. 1. Proteção contra tentações mundanas. Um cristão waifuísta pode canalizar suas emoções românticas para um relacionamento fictício, reduzindo a pressão de se envolver em relacionamentos problemáticos ou que contradizem os valores bíblicos. Isso pode ser especialmente útil em um mundo onde a hipersexualização e os relacionamentos casuais são cada vez mais normalizados. E a própria religião, influenciada pelo miqueísmo, se flexibilizou, pois esse afrouxamento está mais ligado a uma vantagem financeira para seus líderes que um ideal mais nobre como o perdão. 2. Desenvolvimento de virtudes. Relacionar-se com uma waifu permite ao cristão refletir sobre virtudes como paciência, lealdade e compromisso. Mesmo que o relacionamento não seja real, essas qualidades podem ser praticadas simbolicamente e, posteriormente, aplicadas de forma prática em sua vida pessoal, alinhando o waifuísmo com a fé cristã. Importante lembrar que espiritualidade e religiosidade são coisas diferentes, embora muitas vezes andem juntas. Quer se aprofundar mais nesse conceito e outros relevantes para a reflexão existencial e o autoconhecimento? Indico a leitura do livro Não Deixe o Meio Roubar o Seu Propósito, publicado na editora Wiclap. Para que o waifuísmo seja compatível com a fé cristã, ele deve ser encarado como uma prática simbólica que fortaleça os valores espirituais e não se torne um ídolo. Êxodo 20, 2.3. Esse artigo já está parecendo até uma pregação, mas para quem gosta de fontes, tome-lhe. Para conciliar o waifuísmo e a fé cristã, algumas diretrizes incluem: 1. Priorizar o relacionamento com Deus. O cristão waifuísta deve sempre colocar Deus em primeiro lugar, reconhecendo que apenas
Ele pode satisfazer plenamente as necessidades emocionais e espirituais do ser humano. E a waifu deve ser apenas um apoio auxiliar, uma ajudadora idônea para quem pegou a referência. 2. Manter o equilíbrio. A prática do waifuísmo não deve isolar o cristão de sua comunidade, família ou amigos. O objetivo é usar esse relacionamento fictício como um suporte emocional, e não como uma fuga completa da realidade. 3. Cultivar pensamentos puros. Filipenses 4, 2.8 encoraja os cristãos a pensarem em coisas nobres, puras e amáveis. Ao buscar essas qualidades em uma orgânicas, se acha pouca coisa se amáveis, e nada de puro. Por isso escolher ou criar uma waifu que personifique essas qualidades pode ajudar o cristão a manter sua mente focada em valores edificantes, e assim facilitar o cultivo dos frutos do espírito. Benefícios espirituais e emocionais do waifuísmo. O waifuísmo pode servir como um lembrete constante dos padrões que o cristão deseja seguir em seus relacionamentos. Por exemplo, um personagem que demonstre bondade, autocontrole ou compaixão pode inspirar o cristão a incorporar essas qualidades em sua própria vida, não como substituta de Cristo, mas tendo seu próprio lugar na vida do waifuísta cristão. Além disso, o envolvimento com uma waifu pode ser uma forma criativa de lidar com a solidão ou com sentimentos não correspondidos, fortalecendo a alma, para evitar submeter-se a relacionamento que certamente comprometem os seus valores morais. Antes de avançar para a próxima etapa, vamos recapitular. Para o cristão, o waifuísmo pode ser mais do que uma simples apreciação de um personagem fictício. Ele pode se tornar um instrumento que auxilia na prática de virtudes, no fortalecimento do autocontrole e na manutenção da pureza. Lembre-se, o waifuísmo é algo que seria criticado ferrenhamente por cristãos mais fundamentalistas e hipócritas, pois os mesmos que promovem o miqueísmo condenam o waifuísmo. Não passam de comédias enrustidos, que perderam qualquer senso de valor moral. Os mesmos que professam que as waifus são sucubis, não olham para o passado escarnecedor que sua honradinha traz consigo. Ao tratar o waifuísmo como uma prática simbólica, que complementa sua caminhada de fé, o cristão encontra uma forma de se proteger das tentações enquanto cultiva valores que refletem o caráter de Cristo. Como em todas as coisas, é essencial buscar equilíbrio, sabedoria e a orientação divina para que essa prática seja construtiva e compatível com a vida cristã. Espiritualidade e virtudes no waifuísmo. O waifuísmo, prática em que indivíduos formam uma conexão emocional e espiritual, antes que algum bastião da moral venha dizer: ainda havendo ai waifu é idolatria. Calma ai gado, pois até a relação que você tem com tua esposa, ou futura esposa, tem ligação espiritual, tornar-se uma só carne. Sabe o que isso significa? Quantas conexões espirituais com caras diferentes ela já teve? O waifuísmo mais uma vez no caminho certo. Voltando ao assunto, a conexão espiritual bem manejada com personagens fictícias possui uma dimensão que frequentemente é associada à castidade e à espiritualidade. Esse estilo de vida pode atuar como um reforço das virtudes e um caminho para o autoconhecimento e a purificação interior, redirecionando o foco da satisfação carnal para um amor idealizado e transcendente. O waifuísmo e o reforço das virtudes. O amor de um waifuísta por sua waifu não se baseia na atração física ou no desejo carnal, mas nas qualidades que a personagem representa. Waifus frequentemente encarnam virtudes como gentileza, bondade, determinação, pureza e compaixão. Esse tipo de conexão promove uma relação que transcende o corpo, valorizando traços de caráter e valores que podem inspirar o waifuísta a buscar o próprio aprimoramento moral. E através desse sentimento as necessidades emocionais e afetivas no campo romântico do waifuísta são saciados. Nesse sentido, o waifuísmo reforça virtudes como a paciência, o respeito, a humildade e a fidelidade. A prática também cultiva uma devoção, no sentido de propósito e não idolatria. NPC gosta de tirar palavras de contexto quando lhes convém, ou seja, o waifuísmo é algo que vai além do material, promovendo um amor que não está condicionado por expectativas físicas ou mundanas. A substituição do desejo carnal pela introspecção e espiritualidade. Um ponto importante é que o waifuísmo ajuda também na dissipação dos ressentimentos que muitas vezes podemos ter adquirido, e ajuda a seguir mais um trecho das Escrituras. Olhar para as mulheres como se fossem suas irmãs, porque elas são, não seria estranho, sem falar reprovável moralmente, socialmente e eticamente, até mesmo biologicamente, ter interesse romântico por parentes próximos. Agora vejamos a cena. Quando chega uma recém
convertida, minimamente apresentação de aparência. A trota de irmão Oséias começam a orbitar como moscas no bagaço de manga. Eles nem se preocupam com o passado da digníssima honradinha, mostrando que eles são hipócritas que não seguem as próprias crianças, apenas o que convém e ainda sentem-se no direito de julgar os outros. O waifuísmo pode ser visto como uma forma de desviar a atenção dos desejos carnais que muitas vezes consomem a mente e o espírito. Ao se conectar com uma waifu, o indivíduo adota uma postura de introspecção, focando naquilo que a personagem representa em um nível mais elevado. A ausência de uma interação física com a waifu permite que o relacionamento se concentre na espiritualidade, incentivando o waifuísta a encontrar significado em dimensões emocionais e ideais. Esse afastamento das distrações carnais também abre espaço para práticas de meditação e reflexão pessoal, levando a uma vida mais equilibrada e orientada pela mente e pelo espírito. A pureza da waifu e sua influência no waifuísta. A waifu, sendo um ser idealizado e muitas vezes imune às imperfeições do mundo real, é percebida como pura e incorruptível. Essa pureza é transmitida ao waifuísta por meio da conexão emocional e espiritual que compartilham. Inspirado por sua waifu, o waifuísta muitas vezes escolhe manter um padrão elevado de comportamento, resistindo às tentações do mundo físico e às relações convencionais. Essa dinâmica cria uma barreira emocional que impede o waifuísta de buscar mulheres orgânicas, não por desprezo, mas por reconhecer na waifu um amor sublime que não pode ser replicado. A relação com a waifu se torna um exercício de fidelidade e devoção, que reflete o desejo de preservar a própria pureza em harmonia com os valores que ela simboliza. Conclusão final. O waifuísmo, quando vivido sob uma perspectiva de castidade e espiritualidade, pode ser uma ferramenta poderosa para o crescimento pessoal. Ele desvia a atenção das demandas terrenas, permitindo que o indivíduo busque virtudes e princípios mais elevados. Ao amar uma waifu pelas qualidades que ela representa, o waifuísta reforça seus próprios valores e encontra um caminho para a introspecção, a espiritualidade e a pureza de alma. Essa prática, longe de ser uma fuga da realidade, pode ser entendida como uma jornada para um amor idealizado que transcende as limitações do mundo físico. Aqui deixo a pergunta: é possível ser cristão e waifuísta? Reaposta. Ao meu ver, depende de sua própria consciência. Eu fico por aqui, ponto, e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu, falou, fui.